Entrar em um território para trabalhar nele traz sempre questões complexas. São as particularidades de cada lugar, as diferenças e nuances de cada comunidade, as disposições familiares, a relação com o local e até, muitas vezes, o receio daquela população acerca das pessoas que estão adentrando no seu espaço. Para isto, é preciso de uma interdisciplinaridade, para que possa ser feito esses trabalhos em diversos âmbitos. Esse trabalho interdisciplinar foi feito em Salinas antes mesmo da entrada do Periferia Viva na comunidade, mas desde quando a Abcidade iniciou suas atividades neste território. Vamos desenvolver um pouco mais sobre isso nos próximos minutos. Então ajeita o fone de ouvido, fica confortável e vem comigo que o segundo episódio do podcast Periferia Viva Salinas está só começando. A comunidade Salinas, que se divide em Salinas 1 e Salinas 2, fica localizada em Laranjeiras, no interior de Sergipe. Apesar de ter uma proximidade geográfica com a capital, Laranjeiras não tem um desenvolvimento econômico próximo ao de Aracaju, sendo conhecida mais por seus aspectos culturais e pelas comunidades quilombolas em seu entorno. Salinas não é uma dessas comunidades quilombolas. Na verdade, é um território, teoricamente, planejado que agregou pessoas de diferentes regiões do município. Apesar de ser entregue como um conjunto planejado, a comunidade nos quesitos urbanos e econômicos é precarizada. Por conta disso, o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe, que tem seu polo em Laranjeiras, iniciou os trabalhos de extensão na comunidade, depois expandindo para a residência do Abcidade e a entrada do Periferia Viva. Quem está nesse envolvimento, basicamente desde o dia zero, é Heloísa Rezende, arquiteta e urbanista, que atua como consultora na residência. No começo eu ia mais em campo, né, como minha assessoria é uma coisa mais pontual, mas eu ia mais para campo. Então, no início, assim, quando a gente fazia uma tendinha lá para chamar o pessoal para conversar com a gente, tinha toda uma coisa assim. Depois só que eu comecei a diminuir um pouco minha ida. Eu acho que tive uma presença mais forte, assim, antes da residência, né, que foi quando só eu e o Márcio, era um projeto de extensão, né, e aí a gente começou a ir lá, conhecer o Salinas, fizeram um projeto para uma praça de lá, mas isso, assim, em especial quando a gente não era, né, não tinha esse recurso, né, o nosso era tudo meio por vaquinha, depois a gente ganhou um concurso aí para um concurso que chamava Desafio Universitário para a Primeira Infância, então a gente conseguiu um recurso de 10.000 para fazer alguma ação naquela praça da frente, só que era pandemia, então a gente fazia tudo online. Então, assim, eu tive uma participação mais forte em Salinas nesse início, porque no fim, um dos pressupostos do Periferia Viva era que fosse um projeto onde não precisasse começar do zero, onde a gente já de alguma forma conhecesse, já tivesse alguma participação na comunidade. Quem também esteve envolvida no projeto foi Helena. A assistente social fez parte da residência do Abcidade. Porém, Helena esteve em Salinas bem antes da UFES chegar lá. Eu já conhecia a comunidade Salinas, eu já trabalhei como assistente social no município de Laranjeiras e ver que aquelas vulnerabilidades ainda estavam lá, mesmo já se passando tanto tempo, acho que eu tinha 8 anos que eu tinha trabalhado lá, até a residência. Fui residente do Abcidade, uma experiência incrível. Eu já atuo como assistente social na área de habitação e trabalhos com comunidades, com ocupações. A experiência foi enriquecedora, né? Trazer o saber acadêmico com o saber do dia a dia. Às vezes, o serviço social trabalha com saber muito empírico, e você vê isso materializado através de estudos, conhecer outros grupos também que atuam da mesma forma e experiências exitosas, isso foi abrir um leque, assim, para a gente, e digo, no dia a dia do ambiente de trabalho, a gente sempre traz alguma coisa da residência, isso foi bom, isso foi positivo, isso poderia ser ajustado, e a gente também compartilhar do saber que a gente tinha, né. Lembra que eu falei na introdução sobre a importância da interdisciplinaridade? Pois bem, a Helena nos mostra como o olhar da assistente social para o território é diferente de quem pensa arquitetura e urbanismo.
foi desafiador, porque nós tínhamos 9 arquitetos e apenas 2 assistentes sociais. Então a gente sentia que acabava puxando mais para os arquitetos, a linguagem, os professores. A residência vem do curso de arquitetura, então já tem aquela estrutura, mas os professores também foram bastante cuidadosos e como foi a primeira experiência aqui em Sergipe, nós somos a 5ª residência do Brasil, mas eu creio que para as próximas edições, como é multidisciplinar, será mais aprimorada essa questão. E todo mundo acha que a gente só vai para ali para ajudar, para fazer aquilo, vamos ajudar. E a gente tem um olhar técnico, né? A gente trabalha com olhar técnico operativo, com experiências, isso vem de muito tempo. Então eu acho que também o nosso olhar agregou muito, porque essa casa tá assim, porque ele fez essa casa dessa forma, então, as condições, né, aí você consegue enxergar aquilo de uma forma diferente, você explicar por que esse quarto foi construído dessa forma. Conhecer também a realidade de coisas, de vulnerabilidades que acontecem na comunidade que a gente não sabe o porquê. Às vezes tem várias famílias, né, dormindo no mesmo cômodo e aí você não sabe como fazer. Os encaminhamentos também que foram feitos, as tratativas com o poder municipal, né, tinha aquela família, a gente estava ali para desenvolver um trabalho, mas aquela família estava necessitando de um auxílio alimentação, então a gente dizer o órgão que era responsável, né, fazer esse encaminhamento, fazer essa ponte, é uma questão de saúde, acionar a Secretaria de Saúde, então trazer as perspectivas do porquê também, né, que é uma questão social. Quando Helena chegou, ou melhor dizendo, voltou para Salinas, a universidade já estava inserida no território. Eu era a professora substituta, né, e aí o Márcio era o coordenador do Trapiche, que é o escritório modelo da Universidade Federal de Sergipe, do curso de arquitetura. E aí a ideia era fazer com que o Trapiche tivesse uma ação mais próxima com as comunidades de Laranjeiras, porque o curso de arquitetura fica em Laranjeiras, então a ideia era que o escritório modelo tivesse essa aproximação. A universidade disponibilizou um ônibus e a gente foi para uma série de comunidades e nos chamou a atenção Salinas, porque era um conjunto habitacional, a princípio, recém-entregue, né, mas a gente, na época, né, teve um primeiro olhar que parecia que não tinha ninguém, assim, morando, assim, mas já tinha, mas a gente via que as famílias ficavam muito para dentro da casa. Então, o nosso primeiro trabalho, a nossa primeira ida, né, em campo foi essa, depois a gente fez mais algumas idas junto com o escritório modelo, para fazer um levantamento. Então a gente fez um levantamento tirando fotos de todas as casas e conversando com algumas pessoas ali que, apareciam na frente, aí que a gente foi conversando. A primeira visita de Heloísa e do professor Márcio, que você ainda vai ouvir aqui no podcast nos próximos episódios, lá em Salinas foi em 2017. Ou seja, teve muito trabalho na comunidade antes mesmo do período pandêmico ou das ações da Secretaria Nacional das Periferias. E aí em 2019, também aí, como um evento que o curso de arquitetura organizou, que era um colóquio, né, para discutir um dos pontos era a TIS, a TIS é Assessoria Técnica de Habitação de Interesse Social, e a gente queria ver o que no âmbito de Sergipe, o que estava se produzindo em torno desse tema. E um dos lugares onde a gente levou as pessoas para conhecer foi Salinas, a gente ainda não tinha nenhum trabalho, mas a finalização desse colóquio foi uma oficina, sempre nesse objetivo de aproximar a universidade da comunidade. Nesse dia, foi um trabalho com as crianças, os alunos que participaram desse seminário com as crianças de Salinas, fazendo umas plaquinhas, dando uma organizada ali na pracinha, principalmente do ponto de vista ambiental, assim, né, tirar lixo, a plaquinha tinha um pouco esse sentido, mas assim, bem um trabalho de início, né, somos nós da universidade fazer, né, Salinas, a universidade está aqui do lado, e a gente na época fez uma primeira festa conjunta, assim, que chamava Março na Praça, e foi super legal, assim, porque na verdade, assim, a universidade conseguiu estruturar o que é possível da universidade, assim, né, então foi super legal com apresentações,
que as famílias que indicaram, então teve desde capoeira, desde quase um karaokê ali, assim, foi isso, você sair na rua, as pessoas foram colocando barracas de comida, de brechó, ou seja, foi um dia, assim, bem especial pra gente, porque acho que a partir daí a gente achou que ia conseguir fazer um trabalho muito forte ali, só que foi quando deu a pandemia. A gente, na verdade, essa festa foi no limite de quando anunciaram que todo mundo tinha que ficar em casa. E então, quando veio a pandemia de Covid-19, tudo precisou ser repensado e reestruturado. Então a gente teve um desafio daí para diante, assim. Então todo o período entre 2019 e 2020, a gente tentou promover uma série de atividades em Salinas, mas de forma remota, o que era um problema, né, porque no fim, Salinas é uma comunidade onde tem uma vulnerabilidade muito grande com acessos, né, a seja a infraestrutura da cidade com uma qualidade, assim, muito precária, né, e a internet idem, né, então ela que seria nosso ponto de comunicação, a gente tinha bastante dificuldade, mas nesse primeiro momento da pandemia, o que veio, a primeira coisa de solicitação das famílias é: "A gente precisa de ajuda, porque as pessoas não estão comendo". Então, assim, teve um receio muito grande, assim, sobre o que aconteceria, né, para frente com as famílias, então a gente parou um pouco a questão da praça, e a gente começou um trabalho de vaquinha para conseguir arrecadar cesta básica, fazer máscara. E a coisa mais interessante que eu acho que a gente conseguiu fazer foi na pracinha, na frente do conjunto, um lavatório público, né, porque a gente, né, na época tinha, né, essa coisa de precisa lavar a mão antes de chegar em casa, então a gente construiu um lavatório com a torneira acessado por um pedal, que era para como ali é meio a porta de entrada do conjunto, então era um jeito de todo mundo que não tinha, né, por mais que tinha essa coisa não saia de casa, mas as famílias que estão pobres e que não têm possibilidade de ficar em casa, elas precisavam continuar trabalhando. Então essa foi uma maneira que a gente imaginava, como ele era à frente, né, do conjunto, um jeito das pessoas se lavarem para conseguirem chegar, né. A questão da precariedade estrutural influencia na questão social. Essa urgência pela sobrevivência, como correr o risco de vida por não poder ficar em casa no meio de uma pandemia, limita a visão de mundo e de perspectiva de futuro da população. Não é só uma questão estrutural, mas, a questão social ela se instala muitas vezes na vulnerabilidade, 2 coisas que pesam, assim, para nossa vida, né, é a fome e a moradia, é a proteção, né, e a gente também sentir que o corpo está bem. Então eu acho que essas coisas uniram a gente dizer o porquê, não só porque ele está morando naquela situação precária, não é porque ele quer, às vezes não consegue um emprego, não é porque ele quer, foi as condições que foram impostas, foram as perspectivas que foram construídas dentro daquele lar. Lá mesmo em Salinas, em uma outra época, eu fiz um questionário perguntando qual era o seu sonho. Em meio a quase 200 e poucos entrevistados, ninguém tinha sonho. Então, só para você sentir que eles não têm uma perspectiva do amanhã, né, do depois, eu vou juntar esse dinheiro para fazer isso, para fazer essa reforma. Então tudo isso tem que ser muito trabalhado, essa autonomia de como você vai gerir, como você vai fazer, de pensar no futuro. E Helena reflete como essas vivências impactam no exercício da sua profissão. É um questionamento que a gente se faz o tempo todo enquanto profissão, até onde as nossas ações, elas são realmente efetivas. A gente vem de um governo que não estou falando nem de direita, de esquerda, estou falando de governo mesmo, de gestão de Brasil, que há interesse que essas pessoas se perpetuem dessa forma para que você tenha uma questão eleitoral. Então, não há um interesse verdadeiro na superação da vulnerabilidade. Então, a gente, enquanto profissão, a gente sente esse peso. Eu digo que meio que essa frustração, porque você fornecer tudo que a rede tem para aquela família ali, de auxílio alimentação, auxílio aluguel, e se passam 8 anos e você chega lá e aquela família ainda está ali, aquela moradia ainda permanece precária, como foi entregue do conjunto, sem piso, sem nada, então você fica assim meio que um pouco assustado e dizendo assim: "Mas a gente não pode perder a esperança, né". E Heloísa fala mais de ações que fez em Salinas, pensando justamente nesse diálogo entre a técnica e o social. A gente se candidatou para participar de um prêmio que chamava Desafio Universitário da Primeira Infância,
de uma instituição que chamava ANUP, Associação de Universidades Privadas, junto com uma ONG bem conhecida do ponto de vista que pensa sobre a primeira infância, que chama Bernard Van Leer, e a gente ganhou, acho que a gente foi um dos 3 ou um dos 5 instituições que ganharam esse prêmio, e foi super legal, assim, porque o que aconteceu foi que a gente ganhou uma série de estrutura para conseguir acompanhar e discutir essa questão da primeira infância, e para a gente foi muito interessante, porque o nosso trabalho da praça, que antes estava voltada muito de uma forma mais genérica, assim, né, uma praça, ela passou a ter uma praça com olhar para a primeira infância, e a gente viu o quanto era importante olhar a primeira infância em Salinas, porque a primeira infância é, a princípio, esse período de 0 a 6 anos, mas a gente começou a olhar também a infância de uma forma mais estendida, e a gente via. E a gente fez um censo na época, a gente viu a quantidade de crianças que tinham em Salinas, eram muitas, que agora eu não lembro de cabeça, assim. Mas é isso, aí a gente detectou muitas jovens, né, jovens mães, filhos mais velhos que cuidam dos filhos mais novos, porque os pais precisavam sair de casa, as avós que cuidavam dos filhos. Então a gente viu que a primeira infância, quando a gente olhava a primeira infância, a gente abarcava as Salinas inteiro, assim. E a partir dessas ações, a residência do Obsidade passa a estudar Salinas e trabalhar na comunidade, culminando na chegada do Periferia Viva. A gente deu aula sobre Salinas, então teve umas 3 ou 4 disciplinas que a gente levou estudantes para trabalhar sobre ATIS, né, que é isso, fazer melhorias habitacionais em algumas moradias, discutir mobiliário popular de algumas moradias dali. Então, assim, a gente, na verdade, não teve essa lacuna entre 2021 e 2024, a gente estava ali dentro da universidade, só que aí não no âmbito da extensão, mas no âmbito do ensino. E aí, quando a gente engata a residência, e com Periferia Viva tendo esses critérios que a gente, de alguma forma, foi obrigado, né, para conseguir ter todo o apoio e todo o suporte, mas ele tinha muito alinhamento com o que a gente também já vinha trabalhando. Mas o que é essa tal de ATIS que a Elô falou? ATHIS, né, o A de assessoria ou assistência, T de técnica, assessoria e assistência técnica de habitação de interesse social. Ela é uma lei, né, federal, que foi promulgada em 2008, que obriga arquitetos e engenheiros possam fazer assessoria técnica a famílias de baixa renda com famílias de até 3 salários mínimos. Isso significa fazer projeto para melhoria de uma casa, fazer reforma, fazer projeto de casa nova, projeto de equipamentos públicos, fazer a regularização fundiária da moradia. Então, tudo isso entra nesse bojo do que a TIS é possível ser feita. E essa lei obriga que essas famílias de até 3 salários mínimos tenham o direito de ter essa assessoria gratuita, do ponto de vista dos moradores, mas custeado pelo Estado, custeado por agentes privados, que seja, assim, mas as famílias têm direito a ter uma casa de melhor qualidade. Lá, quando a gente iniciou o projeto na fase de Periferia Viva, já de execução do plano de ação, né, nós fizemos várias ações de aproximação com a comunidade, de explicar o que seria aquele projeto. Então, nós fizemos trabalho porta a porta, chamando a comunidade para apresentar o Periferia Viva. Então, nós fizemos uma grande roda de conversa, passamos carro de som, mobilizando a comunidade para que eles estivessem ali. Então, nós fizemos várias dinâmicas para que aquela comunidade entendesse o que é que a universidade estava fazendo ali, que sem a participação deles, nada funcionaria. Então, foi bastante positivo, a gente fez um lanche, fez uma combinação das coisas com as crianças. Então, dali a gente já pegou o contato telefônico da comunidade, fizemos uma boa aproximação. Depois dali, nós fizemos várias outras ações, como o Natal, Salinas, a inauguração do posto territorial, trazendo baixo da comunidade. Nós fizemos um bingo com a comunidade. E todas essas ações, a gente trabalhava temas. Não só, o bingo era só como se fosse o chamariz, mas a gente queria tratar de um assunto referente ao do projeto. Nós fizemos um mapeamento também de áreas de risco de violência e de áreas de risco
se aquela área era perigosa para mulheres passar, então a gente fez aquele mapeamento junto com a professora Ana Maria, desenvolvemos um mapa dos locais de risco para as mulheres, de risco de violência, onde já tinha incidência de feminicídio, então a gente desenhou aquele mapinha, então foi muito importante para a comunidade saber quais eram as áreas de risco e também que o poder público tenha conhecimento disso, né, para que entrem com políticas mais efetivas. Outra ação muito importante foi o censo socioeconômico que a gente aplicou um questionário em toda a comunidade para saber questões socioeconômicas, de convívio, de gênero, de liderança comunitária, de apropriação dos espaços públicos, de entender como aquela comunidade se movimentava ali dentro da cidade de Laranjeiras, suas dificuldades. Obviamente, nem tudo são ganhos. As dificuldades continuam no caminho, como, por exemplo, o receio que muitas pessoas ainda têm de uma aproximação e envolvimento nos trabalhos. Mas Helena vê isso como algo estrutural, não apenas de Salinas. A comunidade de Laranjeiras em si, de Laranjeiras eu digo como um todo, não só Salinas, elas têm essa particularidade. Tem comunidades que são mais próximas, que são mais unidas. A comunidade em si, ela é como se ela não conhece aquilo. Hoje, se chegar alguém, pense assim, se chegar alguém na sua porta, lhe chamando para você participar de uma reunião, aí hoje tem uma reunião, aí a reunião é para falar sobre algo que você acha que você não tem interesse, aí você vai, você gasta seu tempo. Então, a gente não está aberto para isso. A gente acha que a gente está perdendo tempo com aquilo, né? E já tiveram outras experiências lá dentro da comunidade que não foi exitosa. Quando a gente passou de casa em casa, já tinha tido um projeto da própria universidade lá, e aí fizeram uma praça, e aí teve um conflito entre eles, porque foi conduzido assim: você tem que preservar aquilo, né? Vocês têm que se apropriar. Que é errado? Não, é certo. Só que o que eu entendo, eu tenho que defender, então gerou conflitos entre os vizinhos, de briga mesmo. Então, não quero mais isso. Isso aqui foi danoso por causa disso, entendeu? Então, eu acho que a construção disso, o diálogo inicial poderia acontecer de uma forma diferente. E aí, quando aquilo já não começa como era para começar, para você correr atrás do prejuízo é um pouco mais difícil. Não que não haja essas dificuldades, porque já é um perfil da comunidade, não só de Salinas, como de Laranjeiras. Hoje, Helena já finalizou a residência e não está mais tão ativa dentro da comunidade Salinas, até porque os processos a serem desenvolvidos hoje estão em outros âmbitos. Porém, ela faz um balanço das Salinas que Helena viu 8 anos atrás e as Salinas que ela viu após o Periferia Viva. Eu chego a ficar emocionada, porque não são diferenças estruturais. Talvez a praça possa gerar conflitos, gerar coisas que isso é bom, mas esse sentimento de dizer que elas podem, se elas se unirem, elas conseguem. E você vê sair dali discussões de realizar uma associação de moradores e quais os passos, né? A universidade trouxe quais os passos. O professor Márcio, com a equipe que conduziu muito ricamente, trouxe experiências de outras líderes comunitárias, levou para lá, para elas falarem como era, então uma linguagem próxima da comunidade. O sentimento de pertencimento, de dizer bem assim: eu gosto de morar em Salinas. E eu acho que isso hoje, se você for entrevistar, de 50 ali, 20 pessoas vão dizer que gostam de morar em Salinas, e antes elas. Salinas é perigoso, as pessoas discriminam Salinas, então foram mais ganhos assim, de sentimento de pertencimento, de você trabalhar autonomia, mulheres ali dizer que você pode ser uma mobilizadora social, você pode influenciar outras mulheres, outros homens aqui dentro da sua comunidade, você pode ter o conhecimento e disseminar esse conhecimento. Então, eu acho que essa chave virou, isso é muito importante, porque quando o Periferia Viva não tiver mais ali, quando a residência não tiver mais atuando, eles sabem a força que tem e conhecem os caminhos. E talvez não seja um grupo grande, né? Talvez seja mais as mobilizadoras, mas eu digo que 10 pessoas com esse perfil dentro de uma comunidade faz a diferença. É um olhar muito próximo da comunidade, é um pensar num posto territorial que está ali dentro da comunidade para que a equipe técnica fique mais próximo, para que não venha de cima para baixo e para que o diálogo seja bem próximo da comunidade, né? E a gente atue de acordo com o que a comunidade precisa, e isso faz toda a diferença, porque obras são feitas pelo que o técnico acha que é bom para aquela comunidade, para o que o gestor acha que é bom para aquela comunidade. Então, Periferia Viva inverte isso e diz: não, a gente quer ouvir a comunidade, e a comunidade vai dizer o que o poder público vai fazer ali. E aí junta o olhar técnico, não é só o que é bom, é também o que é execuível
que consegue fazer, então a gente ter esse diálogo. É um programa muito, muito bonito. Eu sou Hector Souza e esse foi o segundo episódio do podcast Periferia Viva Salinas. Eu fui responsável pelo roteiro, entrevistas e edição desse programa. A Paula Luciano me acompanhou na produção do episódio. As trilhas e efeitos sonoros foram retirados da Epidemic Sound. Espero que tenham gostado e confiram outros dos nossos conteúdos em @abcidade. Até o próximo episódio.